cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Filho, ó Deus, e que esteja abençoando todos que aqui estão presentes, e os que ainda vão entrar. Seja com todos nós. Assim como também, ó Pai, te rogamos que nos diverte para participarmos no canal da igreja, para que possamos divulgar o teu trabalho da melhor forma possível.
abençoar todos que fazem a igreja presbiteriana na Liberdade, que hoje é a segunda igreja presbiteriana em Campina Grande. A tua graça e do teu seja com todos que estão aqui e seja com todas as famílias da tua igreja, os que podem participar de forma direta e os que ficam em oração pela ação desse trabalho. Esteja abençoando cada uma, como tem feito a colocação a irmã Esther, a irmã Socorro, a irmã Naí. Esteja o Senhor visitando tuas filhas e os demais que não podem entrar, mas que ficam na brecha da oração. Abençoe todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar, engrandecer o nosso Deus, né? É sua irmã Caliene, que nos leva a Deus em oração, não, com cântico. Cântico. Graça e paz, irmãos. Vamos cantar o hino Louvores Sem Fim, de número 38 do nosso novo cântico. Amém? Vamos louvar. 1000 vezes 1000 louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu por tua imensa graça, por seu infinito amor, por tudo todos sejas sempre louvado Salvador. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem a honra e um louvor. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempre eternas do Redentor sem par. Com vozes de vitória, seu nome proclamai. 1000 vezes 1000 louvores a Cristo tributai. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos salvou e nos salvou, bendito Salvador. Amém. Que Deus abençoe a igreja. Obrigado, Kalene. Graças a Deus. Vamos ler ainda. Vou ler um trecho da palavra do Senhor. Vamos ler no Salmo 92. Amém? Salmo 92. Diz assim a palavra do Senhor. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos.
As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundas os teus propósitos. Ó insensato, não, o insensato não entende, o tolo não vê, que, embora os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os malfeitores serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplam a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutaram a derrota dos meus maldosos agressores. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo e a minha rocha, nele não há injustiça. Amém? Amém. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz, Larissa. Vamos estudar a palavra do Senhor neste momento. Nós já estamos com 21 pessoas logadas, né? 21 equipamentos logados, né? Pessoas devem ter bem mais. Já oramos, já louvamos, já lemos a palavra. Vamos continuar estudando a palavra desta feita com o estudo desta noite com o pastor Saul. A palavra está com o pastor Saul. Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus, queridos, esteja com todos nesta ocasião. Que Deus esteja abençoando-os ricamente. Eu coloquei a tela aí, queria só que os irmãos me dessem o sinal aí se a tela branca já apareceu. Apareceu aí, irmãos, a tela branquinha? Dê um sinal aí, Beguinha. Já está aparecendo, pastor. Está em ordem. Bem, amém. Queridos, quero cumprimentar a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, excepcionalmente, irmãos, nós não vamos estudar o último assunto desta série da nossa Confissão de Fé. Em função de que essa semana eu tive algumas dificuldades, como eu estava dizendo no início, não é? Segunda-feira eu passei o dia inteiro recebendo pessoas, irmãos. Na terça-feira fui com o Ulisses lá na congregação fazer o culto de oração, Ulisses e Evanilson. E quando cheguei, tive uma queimadura enorme e até hoje ainda estou convalescente da queimadura. E como arde muito, você não consegue se concentrar no estudo. Então, preferi deixar para a próxima semana e resgatar um outro momento importante da nossa igreja também. Não sei se todo mundo sabe que o mês passado nós comemoramos 161 anos de existência aqui no Brasil. Foi o nosso aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. E essa palestra, esse estudo de hoje, eu preparei para ser ministrado na SAF, na reunião das quintas-feiras à tarde, na SAF, e no dia que eu apresentei, nós só tínhamos 4 ou 5 pessoas que estavam logadas. Então, eu vou aproveitar e reapresentar esse trabalho para os irmãos, não é? E também, queridos, tem alguns filmes no final, que são filmes que dão uma ideia do que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então,
nós vamos fazer o momento de estudo e no encerramento nós vamos exibir esses filmes, porque os irmãos ficam até o momento que quiserem. Eles são filmes curtos, é uma reportagem de televisão e 2 filmes institucionais da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é bom a gente conhecer. Então, irmãos, para essa palestra, eu dei o tema A Proclamação do Evangelho. A proclamação do Evangelho. Já que nós estávamos tratando de missões e da pregação do Evangelho em todo o mundo, e notadamente aqui no Brasil. Então, você tem aí uma foto do globo, né? E tem também uma foto de Asbel Green Simon, que foi o missionário vindo aqui para o Brasil com o objetivo de propagar aqui o Evangelho de Jesus Cristo. A Igreja Presbiteriana do Brasil, irmãos, foi organizada em 1862 pelo missionário Asbel Green Simon, que chegou ao Rio de Janeiro no dia 12 de agosto de 1859. Portanto, há 161 anos. A Igreja Presbiteriana do Brasil é ainda a 10ª maior denominação evangélica do Brasil. E é a maior denominação presbiteriana e reformada. No ano de 2016, a nossa igreja fez um censo, e neste censo foi nos dado um dado aproximado, não é um dado exato, porque o nosso censo, algumas igrejas, um número significativo, deixou de responder o questionário com os dados exatos. Mas, em 2016, nós tínhamos aproximadamente, no Brasil, 649 mil membros, distribuídos em mais de 5.068 igrejas locais e congregações. Então, nós temos aproximadamente, hoje, 6.000 pontos de pregação em todo o Brasil. Esses são os nossos números atuais. Mas, irmãos, nós vamos ler aqui o texto que vai aparecer aí na tela, de Romanos, capítulo 1, versos 14 e 15. É um texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo e que se aplica com muita propriedade a todo momento que nós falamos de proclamação do evangelho, ou evangelização, ou pregação, seja qual for o nome que dermos, a finalidade vai ser sempre a mesma. Diz Paulo: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Mais uma vez, nesta ocasião, e pedimos a tua bênção sobre cada um de nós,
que tu nos conceda a compreensão da tua palavra e que tu faças, Senhor, com que nós possamos entender a responsabilidade que tu concedes, que tu dás a cada um de nós no que diz respeito à proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Te louvamos pela vida dos missionários que aqui vieram há mais de 160 anos, Senhor, para nos pregar o Evangelho do Deus vivo, e te agradecemos porque este Evangelho alcançou o nosso país, alcançou as vidas e continua alcançando, chegando até os nossos dias. E pedimos que esta mensagem continue alcançando vidas, para que muitos venham para o teu reino e recebam a salvação que está somente em ti. É em nome de Jesus que te oramos. Amém. Amém, queridos. Bem, irmãos, nesta parte introdutória, eu gostaria de considerar alguns aspectos. Há algumas formas, há algumas maneiras de levarmos o Evangelho de Jesus Cristo e proclamarmos a palavra de Deus. A primeira forma é a forma que está aí colocada. É o evangelismo de massa. Esta forma de evangelizar, irmãos, alcança um grande número de pessoas ao mesmo tempo. E nós temos experimentado isto nestes últimos dias, que estamos usando as redes sociais. Quando nós pregamos na igreja, a palavra que pregamos está restrita àquele grupo que está ali fisicamente. Mas quando nós pregamos pelas redes sociais, esta mensagem alcança um número infinitamente maior de pessoas e numa proporção geográfica infinitamente maior, visto que os meios de comunicação das redes sociais atingem o mundo inteiro nos dias atuais. Portanto, temos aí um instrumento poderosíssimo para a pregação do Evangelho. E acredito que depois desta pandemia, no que chamamos de pós-pandemia, esse meio vai continuar e a igreja vai continuar usando. Certamente, doravante, a grande maioria, quase absoluta das igrejas, vai começar a transmitir os seus cultos pelas redes sociais, primeiro porque tem um custo baixíssimo e tem um alcance enorme. Este é o que nós chamamos de evangelismo de massa. Entretanto, aliás, os meios que nós usamos para ele são esses aqui, ó. A televisão, que é o que tem o foco maior nos dias atuais, onde tem igrejas que têm até canais de televisão para transmitir os seus cultos. Temos também o rádio, que também tem uma penetração muito grande, principalmente na zona rural. Né? Se você andar na zona rural, você vai ver que em todo canto tem um radinho ligado. Né? Então, nós temos um alcance muito grande por esses meios de comunicação. E agora, as redes sociais, que têm também um alcance extraordinário, transmitindo som, imagem e tudo mais. Portanto, nós hoje temos os meios colocados diante de nós para propagarmos o Evangelho de Jesus Cristo. E não temos desculpas para não fazê-lo. Mas há uma outra forma, irmãos, de evangelização, que é essa aqui. É o evangelismo pessoal. Alcança as pessoas de forma individual. E alcança as pessoas individualmente. E esta é uma forma extraordinária, porque é através desta forma que você tem o contato pessoal e vai poder diagnosticar de modo personalizado
à necessidade de cada ouvinte do evangelho. Portanto, esta forma de evangelismo pessoal, ela nunca vai ser dispensável. Embora tenhamos vários outros meios de comunicação, esse é o meio mais eficaz, porque você vai tratar as pessoas individualmente. Ainda as literaturas que nós usamos no nosso evangelismo pessoal, não é? Eu sou, assim, terminantemente contra você sair distribuindo Bíblia aí à torta e à direita. Eu acho que essa não é a forma eficaz. Eu acho que você tem que distribuir literatura. Aí, aquelas pessoas que têm um interesse maior, você começa a fazer um pequeno estudo bíblico com ela, ensinando elas a lerem e a estudarem a Bíblia. Quando você simplesmente coloca a Bíblia, a pessoa geralmente leva, chega em casa, joga lá e acabou. E fica nisso mesmo. Porque ela não aprendeu a consultar a Bíblia. Ela não aprendeu a folhear a Bíblia. E quando ela olha e vê um volume grande, deixa de lado. Então, a pessoa que não tem contato, você deve começar com uma literatura. Depois, um evangelho. Depois, um Novo Testamento. E depois a Bíblia completa. Porque se você entrega tudo e simplesmente acha que fez, às vezes não fez. Às vezes não fez, porque a pessoa não vai ter muito interesse. A prática tem mostrado isso. Tem inúmeros estudos a esse respeito. Então, lhe digo, nunca doe uma Bíblia assim rapidamente a uma pessoa que você não tem conhecimento com ela. Primeiro, leve a literatura, converse com ela, explique a ela o que é a Bíblia e depois você dá de presente a Bíblia para ela. E aí ela vai saber o que está usando. Também, um modo muito eficiente é o grupo de estudos. Se você conseguir fazer um grupo de estudo com seus vizinhos, com seus amigos, com os seus parentes, é a melhor forma de evangelização. Há uma coisa hoje que as igrejas fazem muito, mas que o efeito é mínimo, que é o evangelho, culto, que nós chamamos de culto de evangelização ali na praça. A questão, irmãos, é que o evangelho foi tão banalizado pelos evangélicos mesmos, tão banalizado e pregado de diversas formas inapropriadas, que hoje muita gente nem interessa. Quando escuta, nem está aí, passa de lado, né? Eu me lembro que há mais de 30 anos, quando eu estava no seminário, nós tínhamos um culto de evangelização. Eram outros tempos. As pessoas paravam para ouvir. Hoje você vai, ninguém para. Você, às vezes, para a pessoa um pouquinho, ela para inicialmente para ver o que é. Por quê? Porque muitas vezes nós banalizamos a forma de levar o evangelho. Por isso eu acho que a forma mais eficiente é o contato pessoal e o evangelismo de grupo. Essas são as formas mais eficientes, porque você vai poder diagnosticar e sentar com cada pessoa para tratá-la individualmente. Bem, mas o que é missões e o que é evangelismo? Missões e evangelismo é, na verdade, o ato de levar o evangelho, a mensagem de salvação, àqueles que não são salvos. Você encontra isso claramente colocado para nós em Mateus, no capítulo 28, nos versos 19 e 20, além da ordem e da determinação de Jesus Cristo, para que nós preguemos o evangelho de Jesus Cristo. Mais do que isso. O Senhor diz, ensinando-os a guardar o que eu vos tenho ensinado. Então, ele está dizendo, irmãos, que só chegar ali e pregar o evangelho talvez não seja o suficiente. Você precisa acompanhar a pessoa. É por isso que quando você vai fazer um trabalho de evangelização, você precisa observar quem se interessa para pegar o seu endereço, o seu contato, para você assistir a pessoa, levar literatura, levar ensinamento, para que ela comece a desenvolver o seu conhecimento a respeito de Jesus Cristo. Jesus diz que nós devemos ensinar, mais do que pregar, devemos
ensinar, pregar também. Portanto, o evangelho é o próprio Cristo, quem ele é, o que ele fez e como pode ser reconhecido numa experiência pessoal. Já evangelismo pessoal é o crente tratando indivíduos um por um. Eu pego uma pessoa aqui para evangelizar e eu a evangelizo. E assim sucessivamente. Né? É o crente tratando indivíduos um por um. E é Cristo que nos faz pescadores de homens. É Cristo quem nos faz pescadores. É Ele que nos prepara, que nos envia e que nos leva para a pregação do Evangelho. Eu me lembro de um presbítero lá de Patos, que é cunhado de Vanusa, que o objetivo dele, quando se converteu, ele era católico, não é? Quando ele se converteu, o objetivo dele era o seguinte: eu vou escolher uma pessoa para pregar o Evangelho para ela. E escolheu. E pregou, levou para a igreja, ia buscar em casa, ia deixar em casa, até que a pessoa se converteu. Quando se converteu, ele disse: pronto, você agora vai comigo buscar outra pessoa. Eu vou buscar uma, você vai buscar outra. E assim, sucessivamente. Esta é, sem dúvida, uma excelente forma de pregação do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é a porção da Bíblia que tem referência ao incrédulo e inclui a obra de Cristo em dar a sua vida por ele. Paulo nos fala a esse respeito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, nos versos de 1 até o verso de número 4. Por isso mesmo, irmão, quando nós evangelizamos, quando nós pregamos o Evangelho, nós falamos aquilo que nos é dado nas Escrituras. Nós não inventamos ou pregamos as nossas próprias ideias, mas nós pregamos a mensagem que o Evangelho traz e dá para cada um de nós. Gálatas, capítulo 1, versos 6 e 9, 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, e Jonas 3, 2, são um exemplo claro desta questão. Então, eu tenho que pregar a mensagem do Evangelho. Me permitam, irmão, só contar aqui uma ilustração. Uma história verídica. Quando eu era jovem e frequentava a igreja de Monteiro, nós fazíamos culto de evangelização. E tinha um primo meu, que era membro da igreja também, da igreja presbiteriana lá de Monteiro, que ele gostava de falar. E ele dizia assim, quando nós íamos sair, ele dizia: quem prega sou eu. Pregava. Aí no segundo culto, quem prega sou eu. Também pregava. Terceiro, quarto, e assim sucessivamente, vários cultos, né? E tinha uma historinha que ele sempre contava de uma atriz, era uma atriz pornô, que depois se converteu, chamada Darlene Glória. E ele dizia assim, que Darlene Glória estava no hotel, toda premiada, mas infeliz. E ouviu de noite o grilo cantar, cri, cri, cri. Né? Então, quem evangelizou ela foi o grilo, com o cri, cri, cri. E aí ele contou a história no primeiro culto, contou no segundo, contou no terceiro, aí no quarto nós tínhamos um irmão chamado Eusébio, bem grosseirão assim. Aí Eusébio disse: espero que o grilo não apareça mais. Aí quando ele pregou, lá vai o grilo de novo, né? Aí quando foi no outro culto, aí Eusébio chamou logo ele e disse: Beto, passe logo um chinelo nesse grilo. Não quero mais ouvir esse grilo, né? Então, irmão, tem essas questões todas que a gente... né? Engraçado, não foi, Larissa? Nós pregamos o Evangelho, a revelação de Deus, conforme nos é dado na Escritura. E, amados, a Bíblia contém toda a revelação da vontade de Deus, mas há ensinos que são principais, como, por exemplo, os evangelhos. Então, este é um dos temas que nós precisamos levar, aquilo que Cristo fez por nós. Então, logo, se a mensagem principal, vem a pergunta que já está aí na tela.
o que devemos pregar? O que devemos pregar? Bem, o povo, e quando eu estou dizendo aqui o povo, estou falando dos descrentes, tem ideias erradas. Eles são ignorantes no que diz respeito à personalidade e o caráter de Deus. Por isso, precisamos ensinar, em primeiro lugar, o que a Bíblia diz sobre Deus. Quem é Deus? É necessário que essa mensagem seja uma mensagem clara, simples, objetiva, de fácil compreensão. Quem é Deus? A Bíblia ensina, irmãos, tudo o que nós precisamos saber a respeito de Deus. O Salmo 90, verso 2, diz que Deus existe. 1 Tessalonicenses 1,9 diz que Deus é um Deus vivo e verdadeiro. João, capítulo 4, verso 24, diz que Deus é espírito. Salmo 145, verso 17, diz que Deus é justo e é benigno. Provérbios 15:9 diz que Deus ama o justo. Abacuque 1:13 diz que Deus é puro. João 5:24 diz que Deus é o doador da vida. 1 Pedro 1,16 diz que Deus é santo. João 14,16 diz que Deus é amor. Salmos, capítulo 11, versos de 4 a 7. E assim sucessivamente. Você tem inúmeros versículos da Bíblia que nos falam quem é Deus e nos falam do amor de Deus. Mas há um aspecto que nós também precisamos dizer. Deus nos ama, mas a sua justiça tem que ser satisfeita. Então, Deus é amor? É. Mas Deus também é justiça. E é justo. E a sua justiça tem que ser satisfeita. Outro aspecto é o que a Bíblia diz sobre a condição do homem. Os homens, em geral, acham que são bons, que não precisam de Deus ou de salvação. Já ouvi muita gente dizendo assim: eu sou um homem bom, eu sou justo, eu pago minhas contas, tudo que eu devo eu pago, eu reconheço o direito dos outros, sei o meu limite e o meu direito, só faço o que é certo. Aí começa a dizer assim todas as coisas boas que ele tem. Então, o homem se vê assim. O homem acha que é justo e que a sua justiça é o suficiente. Porém, irmãos, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz outra coisa, né? A Bíblia diz, por exemplo, em Isaías 53:6, que o homem natural é uma pessoa sem Deus. Romanos 3:23 diz que o homem é pecador. Romanos 6:23 diz que ele está condenado. Romanos 3, de 10 a 12, diz que ele é injusto. João 3:16 também fala disso. E se nós continuarmos, nós vamos encontrar ainda muitas outras coisas que o homem é. O homem é ainda orgulhoso, vaidoso, mentiroso, transgressor, e aí vai. Poderíamos continuar aqui por um bom tempo, trazendo os adjetivos pelos quais poderíamos descrever o homem. E o homem, nesse estado, é incapaz de justificar a si mesmo. Por isso, necessita de alguém para ter vida. Ele necessita de alguém para ter vida. E esse alguém, claro, é Jesus Cristo. Veja a progressão, irmãos. Você tem aí na tela 3 itens. Primeiro, é necessário que você diga quem é Deus. É necessário que você diga quem é o homem. E é necessário que você diga quem é Jesus Cristo. O que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo? Por incrível que pareça, o mundo tem ideias erradas sobre a vida, sobre a morte de Jesus Cristo. Já ouvi gente dizendo até assim, que Jesus Cristo vai salvar todo mundo, porque ele é amor e não vai deixar um filho ir para o inferno. Então ele vai salvar a todos.
todos vão ser salvos. Mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina a respeito de Jesus Cristo, que ele nasceu do Espírito Santo, conforme Mateus 1,18. Conforme João 1, de 1 a 3, Jesus é Deus. João 10, 15, diz que ele nos deu a sua vida. Lucas 23, 36, diz que ele sofreu as consequências dos nossos pecados. Mateus 28, 5 diz que ele foi crucificado. Mateus 28, 6 diz que ele ressuscitou. Lucas 24, 51 diz que ele foi elevado aos céus. E João 14, 3 diz que Deus o fez Senhor e que ele vai voltar. Então, aqui você tem um resumo muito grande daquilo que é a obra de Jesus Cristo, o que ele fez pelo homem. Nós precisamos esclarecer isso. Ainda mais, observe que há uma progressão nos textos que eu estou colocando aqui. Quarto, o que a Bíblia diz sobre a exigência divina? A mensagem do Evangelho requer uma ação por parte do ouvinte. Ou aceitação, ou rejeição. Não tem outro meio. Quando alguém escuta a mensagem do Evangelho, ou ele aceita a mensagem do Evangelho, ou ele recusa a mensagem do Evangelho. E a Bíblia nos ensina que o homem precisa de um novo nascimento, conforme João 3,3. Em Atos 16, 31, diz que o homem precisa crer em Jesus Cristo. Em João capítulo 1, verso 12, diz que o homem tem que receber Jesus Cristo. Gálatas 2,16 diz que a nossa justificação é pela fé. Salmo 51,10 diz que precisamos nos purificar e termos um coração puro. Muito bem. Então, você tem aqui um roteirozinho para você fazer o seu trabalho de evangelização. Observe, eu vou repetir os passos. Quem é Deus? O que a Bíblia diz sobre o homem? Então, quem é Deus? Quem é o homem? Quem é Jesus Cristo? E o que Jesus Cristo requer, o que Deus requer do homem para que ele possa ter a vida eterna. Bem, terceiro passo. Quem pode evangelizar? Quem pode evangelizar? A resposta parece óbvia. São aqueles que já foram evangelizados e são salvos. Os salvos formam o corpo de Cristo. Este corpo, sem dúvida, é a igreja. Os crentes formam a igreja. Efésios, está aí os textos 5, 23, 1 Coríntios 12, 13 e 27. Evangelismo, irmãos, é, portanto, o trabalho da igreja. Muitas vezes, os irmãos acham que evangelizar é uma obrigação apenas do pastor. Outros acham, é do conselho, mas não é. O evangelismo é o trabalho de toda a igreja, é o trabalho de cada crente, é o trabalho de cada beneficiário do evangelho. E aí o apóstolo Paulo nos diz isso claramente na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 15, versos 18 e verso 19. Então, o evangelho, podemos assim dizer, é uma atividade da igreja em contar o evangelho aos pecadores com o objetivo de levá-los ao conhecimento do Salvador. Esse é uma definição de evangelismo. Mas aí temos ainda mais um tópicozinho aqui, né? Por que evangelizar? Por que é que eu e você precisamos levar a mensagem do evangelho? Por que é que eu preciso pregar o evangelho?
Por que é que você precisa pregar o evangelho? O apóstolo Paulo, irmãos, tinha essa responsabilidade tão internalizada que chegou a dizer: e ai de mim, se não pregar o evangelho. Portanto, todos nós, beneficiários do evangelho, temos a obrigação de pregar o evangelho. Mas por quê? Por duas razões. Há duas razões, pelo menos, para pregarmos o evangelho. A primeira é por dever. E a segunda é por amor. Já está aí na tela. Dever, irmãos, é a obrigação de levar o evangelho, a mensagem de salvação, a toda criatura. Deus mandou, já disse isso quando falei de Mateus 28. Ele deu à igreja a tarefa de pregar o evangelho, portanto, cada beneficiário do evangelho, cada crente tem esse dever que lhe foi dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, no mínimo, você tem o dever de pregar o evangelho. E a segunda razão é por amor. Evangelizamos, irmãos, por causa da compaixão que temos, ou que pelo menos deveríamos ter para com as pessoas sem Cristo. Cristo nos deu o exemplo deste amor quando em Lucas, no capítulo 19, no verso 41, ele chorou sobre Jerusalém. E é aquele versículo em que Jesus chorou. Irmãos, nós temos falhado em não pensar seriamente sobre o estado do incrédulo. Perdido, condenado. Há uma grande falta de interesse para com as almas perdidas. Muitas vezes nós estamos acostumados e acomodados com a comodidade da reunião que temos dominicalmente no templo. E não pensamos naqueles que estão lá fora, sem Deus e sem salvação. E nós deveríamos ter compaixão para com aquelas almas. Logo, dois grandes impulsos nos ajudam nesta obra. Primeiro, a palavra ardendo dentro de nós, conforme escreve Lucas, no capítulo 24, verso 32. Isto é amor. E também porque Deus está mandando obreiros para a sua seara, conforme Mateus, capítulo 9, verso 38, além dos versos que já citei. E isto é o dever. Então, duas razões. Amor e dever, ou dever e amor. Né? Temos essas duas grandes questões que estão diante de nós e, por causa delas, nós devemos pregar o evangelho. Observe, irmãos, que a grande comissão, quando Jesus mandou os seus discípulos, conforme Mateus 28, de 18 a 20, a grande comissão não seria realizada dentro da igreja. Por isso, nós temos que sair. Nós temos que pregar ao nosso vizinho, ao nosso parente, aquela pessoa que só nós podemos alcançar. Nós temos que sair. Romanos, capítulo 10, versos 14 e 15, nos fala a esse respeito. Nós devemos procurar, nós devemos ir aonde estão os pecadores. Porque o nosso objetivo maior na pregação do evangelho é alcançar estas pessoas. Nós temos falhado em não pensar seriamente na condição do incrédulo, perdido, condenado. Há uma grande falta de interesse para com essas almas perdidas. É o texto que eu citei ainda há pouco e que agora está aí colocado. Dois grandes impulsos nos ajudam nesta obra. A palavra dentro de nós, que é o amor, e Deus mandando obreiros para a sua seara. Bem, agora vamos abordar, como último tópico, as qualificações do pregador. O pregador, eu
e você precisamos ter algumas qualificações. Não sei se vocês já ouviram alguém falar do evangelho, aí a pessoa olha para você e diz, para ser crente desse jeito aqui, prefiro não ser. Já ouviram isso alguma vez? Pois é, não é? Nós precisamos ter cuidado com isso, porque isso tem uma consequência muito séria para nós. A Bíblia diz que ai daquele que impedir um dos pequeninos de vir a Deus. Não é? Ai. Irmãos, esse ai tem um peso muito grande. Não é? Ai daquele que impedir. Não é? Então, esse ai tem um peso enorme. Por isso, precisamos ter qualificações especiais. Eu já vi irmão chegar para mim e dizer assim, pastor, eu preciso me ausentar dessa atividade porque a minha vida não está como deveria. E eu não quero que ninguém olhe para mim e diga, eu preciso modificar-me. Eu preciso pedir perdão a Deus. Então, neste momento, eu gostaria de não fazer essa atividade para que não fosse visto e não causasse escândalo. Isso é uma ação prudente. É uma ação prudente. Embora você precisa reconciliar-se hoje e agora, não é? Mas pior é ainda você escandalizar alguém, não é? Por causa de um comportamento que não deveria ocorrer. Muito bem. Então, quais são as qualificações do ganhador de almas? Primeiro, santidade. É a primeira qualificação. Está aí, 2 Timóteo 2 e verso 21. Irmãos, Deus usa vidas puras em dia com ele e com os homens. E nós temos que ter uma vida de santidade. Santidade é um processo que começa com a nossa conversão e que precisa continuar crescendo até o dia que você for igual a Cristo. Enquanto você não for, você sempre tem um grauzinho para aumentar na sua vida de santificação. Segunda qualificação, paixão e amor. Um desejo de ver pecadores convertidos, um desejo de ver as pessoas que estão indo para o inferno saírem daquele caminho e virem para o reino de Deus. Então, essa compaixão e esse amor, nós precisamos ter sempre. Ter dó, digamos assim, numa linguagem mais apropriada nossa, daqueles que estão palmilhando para o inferno. Terceiro, devemos ter convicção. Nós não podemos levar uma mensagem duvidosa. Não podemos duvidar das doutrinas da Bíblia. Então, preciso ter convicção, sem duvidar das doutrinas da Bíblia, não vacilando, tendo segurança na mensagem que estamos levando. Por isso, precisamos estudar. Quarto, compreensão. Compreensão da mensagem de homens e de sua situação. Você precisa primeiro entender a mensagem que você vai levar e então levar a explicação do evangelho de forma simples, pensando na pessoa que você vai alcançar, na sua condição, na sua situação, na sua capacidade. Jesus Cristo fez isso. Quando você observa Jesus Cristo evangelizando, você vai ver que cada pessoa ele tratou de um modo diferente. Você vai dizer, pastor, mas o senhor está falando de Jesus Cristo. Realmente, estou falando de Jesus Cristo. Mas ele nos dá a sabedoria para atingirmos as pessoas com a mensagem apropriada. E nós precisamos procurar isso. Discutir durante essa semana, se você puder, discuta como alguém pode ser desqualificado para o trabalho de evangelismo pessoal. Lê também Salmo 66 e verso 18. Examine Daniel 12, Romanos capítulo 1, Mateus 28, Atos 1 e 8, 2 Timóteo 2 e 21. Todos esses textos que eu repeti aqui agora, eles foram citados na mensagem de hoje. E, acima de tudo, irmãos, devemos orar pedindo a Deus este amor para com as almas perdidas, com aqueles que estão distantes de Deus. Então, queridos, a Igreja Presbiteriana do Brasil
estou concluindo, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma metodologia de ação. A Igreja Presbiteriana subdivide a sua atuação missionária em dois grandes segmentos. O primeiro, um destes segmentos, dedica-se à evangelização pátria, e o outro foca a evangelização transcultural, junto aos estrangeiros e povos indígenas do Brasil. Então, veja bem, são duas instituições. Uma trata de evangelização do país, interna, é a Junta de Missões Nacionais. E a APMT trata de evangelização transcultural, evangeliza estrangeiros e indígenas, que têm uma língua diferente da nossa. Bem, nós temos aqui uma reportagem da Globo, da Rede Globo, quando a Igreja Presbiteriana completou 150 anos. Eu tenho esse filme gravado desde essa época, né? Então, eu vou colocar essa mensagem e os irmãos podem acompanhar parte do trabalho que faz a Igreja Presbiteriana do Brasil com reconhecimento por alguém que não é cristão, ok? Vou colocar. O Jornal Nacional vai apresentar a partir de hoje uma série de reportagens sobre obras sociais de algumas das dezenas de igrejas evangélicas presentes no Brasil. Segundo o IBGE, enquanto a população brasileira cresceu 15,5% entre os dois últimos censos, o número de evangélicos dobrou. Hoje, são cerca de 15% dos brasileiros. E como a maioria católica representa 73% da população, as obras da Igreja Católica são mais conhecidas. Essa semana nós vamos ver o trabalho que os evangélicos estão fazendo, não só em cidades grandes como o Rio de Janeiro, mas também em comunidades menores, do interior do país, apoiando populações que frequentemente são esquecidas pelo poder público. A origem das igrejas evangélicas está no distante século XVI, na decisão de homens como o monge Martinho Lutero e o teólogo João Calvino em romper com a Igreja Católica. O primeiro, por não concordar com o pagamento das indulgências, a possibilidade que existia na época de comprar o perdão divino. O segundo, por querer uma grande reforma na organização dos ritos católicos, um movimento conhecido como protestantismo, de onde derivam a imensa maioria dos evangélicos de hoje. Para Lutero, você vai ter toda uma nova teologia, né, muito calcada na interpretação da Bíblia, na leitura da Bíblia e a interpretação da Bíblia pelo próprio indivíduo. Você tem que assumir para você que está tudo ali na Bíblia, as suas orientações estão na Bíblia para a sua vida. E está lá escrito: a missão dos cristãos é divulgar a palavra de Deus mundo afora. Os presbiterianos vieram para Dourados, Mato Grosso do Sul, em 1928, para levar o evangelho, com a autorização da FUNAI, para a maior aldeia do Brasil. A Igreja Presbiteriana tem origem no século XVI, está no Brasil desde 1859 e tem hoje 980 mil fiéis. É conhecida por reforçar os valores éticos e morais. Na missão Kaiowá, um hospital só para índios, e também uma escola com ênfase evangélica. Em meio à disputa por terras na região, que já dura décadas, o preconceito afastou brancos e índios e dividiu a tribo. Hoje, são 2 caciques e nenhum pajé, o líder espiritual. O último morreu há 5 anos. Os chocados sagrados dos rituais criaram teias de aranha. Agora, as doenças são tratadas só no Hospital da Missão. Na cidade, os índios não são bem recebidos. A discriminação, o preconceito é muito forte. Na escola indígena, os mais velhos tentam para não deixar a cultura morrer. E na escola da missão, as aulas dos brancos funcionam como reforço, como ferramenta para entender e transitar no mundo dos brancos. Quando você pode ensinar uma criança que está ao seu lado, quando você pode curar a ferida de alguém que está sofrendo ali no hospital. Em todos esses gestos, não é simplesmente um profissional que está fazendo, mas alguém que tem o ideal de servir e alguém que
gostaria de, através daquele gesto, expressar a grandeza do amor de Deus no seu coração. O reverendo Benjamin sabe que para tudo isso dar certo, uma barreira teve que cair. Afinal, são evangélicos americanos de língua inglesa no Brasil da língua portuguesa, trabalhando com índios que falam o kaiowá. Um dos maiores desafios dos missionários foi tentar aprender a língua dos índios para poder falar de igual para igual com eles. Mas os religiosos foram além, conseguiram registrar pela primeira vez por escrito a gramática da língua kaiowá. E ainda produziram este livro aqui, ó. O texto que você está vendo, estranho, diferente, é sagrado. Esta é a Bíblia, feita para os índios e escrita na língua deles. Deus me chamou. É o trabalho de uma vida da missionária inglesa Audrey Taylor. Começou decifrando gestos e ruídos dos índios. Agora divulga o evangelho sem precisar de tradução simultânea. Qual o significado disso para eles? Eles acham que realmente eles têm mais valor do que eles pensavam que tinha, né? Porque ainda está escrito. E é escrito e também Deus falou com eles, né? Dessa língua, na própria língua. Eu gostei muito da parte onde diz que Deus não quer que nenhum dos pequeninos se percam, assim como ele amou a ovelha perdida, ele ama a todos igualmente. A missão trouxe uma nova realidade para a comunidade indígena, outra vida. Ensinar, aprender, proteger e ajudar. Na missão evangélica, encravada no cerrado, são os próprios índios os primeiros a reconhecer. Foi Deus que mandou a missão. Tanto os caciques, os rezadores falam isso também, né? Que se não fosse Deus, né? Hoje o Kaiowá estaria reduzido. Muito, muito reduzido. Porque nós já não é tudo. Todos nós podemos fazer algo. Não é? O mais simples que seja, desde que haja no nosso coração o desejo sincero de poder servir ao próximo. Amanhã você vai ver como a vida de moradores de rua está se transformando por causa do trabalho dos metodistas no viaduto. Irmãos, você viu aí a reportagem da Rede Globo a esse respeito. E agora, irmãos, nós temos uma outra instituição que também trabalha com índios. Esse trabalho é realizado aqui no Brasil, conforme você viu. E nós temos ainda a APMT, que são as missões transculturais. Nós temos muitos missionários no exterior. Vou colocar esse outro filmezinho aqui que diz como é o trabalho da APMT. Vou falar pouco porque o filme é autoexplicativo. Nosso planeta possui mais de 7 bilhões de habitantes e muitos nunca ouviram falar de Jesus Cristo. As últimas pesquisas mostram que, na população global, os principais grupos religiosos se dividem em 31,5% cristãos, católicos, ortodoxos, protestantes, coptas e maronistas. 0,2% judeus. 6,7% outras religiões. 7,1% budistas, 15% hinduístas, 16,3% sem vínculo religioso, 23,2% muçulmanos. Nesse cenário, a Igreja Presbiteriana do Brasil, através da PMT, se posiciona estrategicamente proclamando o Evangelho de Cristo em contextos transculturais. Hoje, a PMT conta com 150 missionários aproximadamente, que atuam em quase 40 países. Mais de 100 candidatos estão se preparando, cumprindo os pré-requisitos para serem enviados. Por meio de parcerias ministeriais com outras agências missionárias e igrejas que professam a mesma fé e doutrina, a PMT desenvolve projetos na perspectiva da fé reformada. As áreas de atuação dos missionários são plantação de igrejas, evangelismo, discipulado, treinamento de liderança autóctone, ensino teológico, tradução da Bíblia, cursos de formação para ministério transcultural, educação formal, aconselhamento, cursos direcionados à família, cursos profissionalizantes, capelania hospitalar, agricultura e outros.
A ação global da PMT contempla as necessidades de cada região do planeta. No Brasil, existem 340 etnias indígenas. Somente 182 possuem presença missionária evangélica. Existem porções bíblicas em 58 línguas nativas, mas até agora, a Bíblia completa foi traduzida para somente em 4 línguas nativas. Contamos com uma base indígena em Manaus que atende e orienta os projetos missionários da região e oferece treinamentos para aqueles que desejarem atuar nesse contexto. Também somos desafiados a alcançar os quilombolas, os ciganos, os imigrantes que vivem em suas próprias comunidades. Na América Latina, foi plantada a primeira igreja transcultural. Hoje existem escolas de educação formal sendo estruturadas e fortalecidas no Paraguai. As igrejas no Paraguai e na Bolívia contam com lideranças nacionais, mas ainda são pequenas e continuam recebendo o apoio da APMT. Projetos de apoio à Igreja Cristã Reformada em Cuba, na plantação de novas igrejas, na restauração dos templos antigos e no ensino teológico do seminário existente estão sendo executados. Na Europa, contamos com uma base missionária que fica na Espanha. Ela orienta e apoia os projetos dos missionários na região. A plantação e o crescimento das igrejas são os maiores desafios missionários no velho continente, que deixou de ser o centro do cristianismo. Não se pode negar o crescimento do islamismo no velho continente e a crescente secularização. A maioria das pessoas estão decepcionadas com a religião e não acreditam em Deus. No Oriente Médio, os missionários atuam em parceria com igrejas reformadas e outras agências missionárias. Nessa região se encontra a menor concentração de cristãos. Uma das maiores barreiras é a perseguição religiosa. A religião predominante é o islamismo. Mesmo em meio a tantas guerras civis e conflitos religiosos, muitos muçulmanos têm conhecido a Cristo através do relacionamento com os missionários ou ouvindo rádios, programas de TV e literaturas que falam do Evangelho. A Ásia é uma região onde predominam religiões milenares e animistas, cujas doutrinas se misturam com a cultura. Na maior parte do continente, o cristianismo é desconhecido. Em algumas regiões predomina o islamismo, em outras, o hinduísmo e o budismo. No Sudeste Asiático, além das religiões predominantes, existem variadas línguas e culturas. O islamismo tem grande influência política, social e cultural na população. Os cristãos sofrem severa perseguição religiosa. Na África, a PMT conta com uma base missionária em Cidade do Cabo. No continente africano, apesar da aparente abertura religiosa, muitos países, principalmente ao norte do continente, são dominados pelo Islã, que aproveita a abertura religiosa para disseminar suas crenças. Em grande parte da região, existe muita carência e as condições básicas para a subsistência humana são escassas. Os missionários desenvolvem projetos sociais paralelamente ao trabalho de plantação de novas igrejas e treinamento de liderança. Na África do Sul, a PMT tem parceria com a Igreja Reformada e os missionários também desenvolvem trabalhos com refugiados e imigrantes. E na Oceania, o trabalho com imigrantes é uma das portas abertas para a propagação do Evangelho. Programas evangelísticos na rádio são muito ouvidos em diferentes cidades. Além dos desafios nas diferentes regiões, a tradução da Bíblia é um dos focos da PMT. A Bíblia já foi traduzida para aproximadamente 2.700 línguas, mas ainda precisam ser traduzidas nas demais 4.200 línguas existentes. Atuar nesses contextos são os grandes desafios da Igreja de Cristo no século XXI. Temos muito para fazer e não podemos fazer sozinhos. Precisamos de parceiros, pessoas que digam, eis-me aqui, Senhor, e dediquem suas vidas à obra missionária. Precisamos de irmãos, igrejas e famílias que se tornem parceiros daqueles que Deus chamou para irem e os sustentem fielmente no preparo e no campo, compreendendo que a seara é do Senhor Jesus Cristo e que Ele voltará para buscar sua igreja. Convidamos você
sua família e sua igreja a se tornarem nossos parceiros. Esperamos o seu contato para juntos pregarmos àqueles que ainda não foram alcançados. Bem, irmãos, nós temos ainda o filme da Junta de Missões Nacionais. Eu sei que está tarde aí, mas temos aí ainda uns 5 minutinhos. E eu vou colocar. Se alguém precisar sair, não tem problema, tá certo? Eu vou colocar o da Junta de Missões Nacionais. Junta de Missões Nacionais, nós temos trabalhos aqui, na nossa região. São Sebastião de Lagoa de Roça foi iniciado pela Junta de Missões Nacionais. Esperança ainda é mantido pela Junta de Missões Nacionais. Buqueirão, mantido pela Junta de Missões Nacionais. E assim sucessivamente. Temos muitos outros trabalhos mantidos aqui na Paraíba, né? Sumé, Serra Branca, São João do Cariri, todos são trabalhos da Junta de Missões Nacionais. Vou colocar o último filme. Como é grande o nosso país. Gigante pela própria natureza, criado pelo próprio Deus. Nós, brasileiros, não escolhemos nascer aqui. Isso é parte do decreto divino. Já parou para pensar nisso? Por sermos desta nação, sabemos que Deus tem um propósito para cada um de nós neste solo. Aqui, como em qualquer outro lugar no mundo inteiro, há pessoas desamparadas, sem um norte para um final feliz. Mas nós, cidadãos do céu, sabemos o caminho. Como nação santa, fomos chamados para semear as virtudes do nosso Senhor e Salvador aos eleitos de Deus entre o povo brasileiro. Uma vez transportados das trevas para a maravilhosa luz, temos o compromisso de anunciar as boas novas de Cristo nas pequenas e grandes cidades, do Iapoque ao Chuí. Estamos presentes em todos os estados desse vasto território nacional. Desde o início da Junta de Missões em 1940, estamos promovendo a verdadeira esperança. Percebemos que muitos já foram alcançados, mas ainda temos muito campo para plantar e colher. Muitas pessoas para contar que existe sim uma saída. Existe esperança. As trilhas que percorremos hoje são resultados de passos que foram dados ontem. Por isso, precisamos avançar. Abrir novas trilhas, chegar em novos campos, alcançar famílias e corações e consolidar os campos iniciados. Assim como ontem, ainda hoje, somos responsáveis por incentivar e assegurar os recursos que levam adiante o trabalho missionário no Brasil. Até mesmo porque o bem mais precioso para Deus e para os seus são as pessoas. Venha percorrer com a gente. De mãos dadas, alcançaremos todos os municípios de nossa pátria com o Evangelho de Cristo. Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil, comprometida com a evangelização nacional. Pronto, irmãos, você viu aí, né? As considerações finais, nós temos muitas publicações de periódicos da Junta de Missões, temos uma revista missionária, temos aplicativos no celular, via internet, que você pode baixar aí, sobre a Junta de Missões, temos o Brasil Presbiteriano Eletrônico, temos um orçamento aprovado, quando 60% do dinheiro da igreja é empregado em evangelização e nestes trabalhos. Na Paraíba, é um trabalho antigo, mas nós temos aqui os trabalhos da Paraíba nesta época. Aqui, Alessandro de Esperança, não é?
os demais são de outros campos aqui do estado da Paraíba, do Sumé e assim sucessivamente. Então, irmãos, chegamos ao fim do estudo de hoje. Eu gostaria somente de avisar com relação ao culto, para que não precise voltar, não é? Próximo domingo, nós teremos culto às 9 horas da manhã, vai estar pregando neste culto nosso irmão Evanilson. Vamos ter o culto às 18 horas também, vai estar pregando nesta ocasião o pastor Davi Dionísio, e vamos estar celebrando a ceia nos 2 cultos, considerando que tem irmãos que estão indo pela primeira vez, a gente já celebrou todos os cultos, a gente, aliás, os 2 últimos domingos nós celebramos, né? E domingo próximo vamos celebrar de manhã e vamos celebrar também à noite, não é? Então, que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe também os irmãos que vão estar trazendo a mensagem no próximo domingo, e a palavra está com Beguinha para término do culto. Deus abençoe, queridos. Amém. Estamos chegando ao final do nosso culto, né? Nós vimos aí as ações da Igreja Presbiteriana no nosso país e até fora do nosso país também, né? As culturais, mas que nós possamos saber também que nós fazemos parte, né? Destes trabalhos, que nós talvez você não possa ir, né? Talvez você não possa contribuir com grandes quantias, mas você pode contribuir orando, né? E fazendo a sua parte, como o pastor bem frisou, no evangelismo, né? Pessoal, no evangelismo pelas mídias, que nós possamos sempre lembrar de que nós fazemos parte de todo esse trabalho. Vamos encerrar, vamos ter só um momento de oração para encerrarmos, depois os irmãos estão despedidos. Peço a irmão Jorge que faça a última oração nessa noite. Jorge Michel. Acho que não escutou. Então, na falta de um presbítero, vamos para outro presbítero. Presbítero William, pode encerrar orando. Paz, irmão. Estão me escutando? Sim. Oremos, então. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te rendemos graças, ó Pai, por mais esta oportunidade. Muito obrigado por essa mensagem que possa encontrar guarida em nossos corações e que o Teu Santo Espírito possa inquietar nossos corações para que possamos falar do Evangelho para aqueles que não te conhecem, Senhor. Onde muitas vezes parece brincadeira, mas é verdade que nós sabemos que existem pessoas que não conhecem o sacrifício de Jesus Cristo. Que nós possamos nos empenhar para propagar o Evangelho. Toma conta do pastor Saul, de nosso irmão Diácono Lindeberg, toma conta de todos os cursos que irá ser realizado no próximo domingo, que desde já o Senhor possa ir operando nos corações de cada um dos que ali puderem se fazer presente. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço, ó Pai. Amém. Boa noite, querido. Deus os abençoe. Amém, pastor. Deus abençoe a todos. Muito bom o estudo. Muito Amém. informativo.
Manuseio da palavra muito bom. E informação sobre a nossa igreja para que todos saibamos quem somos nesse Brasil. Amém. Muito bom mesmo. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu